Gente, eu vou gravar aqui a segunda parte da aula sobre obesidade, doenças metabólicas e aterosclerose. Quem não assistiu a primeira parte, assista antes de vir para essa, tá? Nessa segunda parte da aula, a gente vai abordar com um pouco mais de detalhe, então, as doenças cardiovasculares e o papel do sistema imunológico para o desenvolvimento dessas doenças, tá? E finalizar com o papel do exercício físico sobre a resposta imunológica, então a influência que esse tipo de atividade tem sobre a resposta imunológica, como eu já mencionei na aula anterior. Bom, vamos ver então agora como é que a obesidade está relacionada com a aterosclerose e como que a resposta imunológica leva ao desenvolvimento das placas de ateroma, tá? Aqui, só para ter uma ideia da importância das doenças cardiovasculares, existe aqui um quadro, nesse gráfico dá para ver a porcentagem de mortes no mundo de doenças cardiovasculares responsáveis pelas mortes no mundo em 2016. Tá? Então, a doença cardíaca isquêmica, infarto do miocárdio, por exemplo, representam aqui aproximadamente 18% de todas as mortes no mundo, tá? Enquanto que o acidente vascular cerebral, mais ou menos aí mais uns outros 10%. Então, em média, se a gente somar aqui as outras doenças cardiovasculares, a gente vai ver que mais ou menos 1/3 das mortes do mundo anuais são decorrentes das doenças cardiovasculares e a aterosclerose é um dos principais fatores associados com o desenvolvimento dessas doenças, tá? Não vou entrar em muitos detalhes sobre os fatores de risco das doenças cardiovasculares, porque vocês vão ver isso com muito mais detalhes na cardiologia no próximo ano, mas aqui só para vocês terem uma ideia, então, que essas doenças são multifatoriais, então a gente tem aí fatores de risco que a gente classifica como não modificáveis, então isso está associado aí com a idade, então acima de 45 anos para homens e de 55 anos para mulheres, aqui dá para a gente ver que os hormônios femininos têm uma certa proteção sobre o desenvolvimento dessa doença, tá? Então mulheres acima da idade de menopausa é que vão apresentar maior incidência. O sexo masculino, a gente tem maior prevalência dessas doenças, o histórico familiar também é importante. Então, aí mostrando que também existem fatores genéticos associados a essa doença, tá? A gente tem aí os fatores de risco agora modificáveis. Então, a gente pode classificar esses fatores de risco em não lipídicos, e aí a gente tem a hipertensão, o tabagismo, o estado trombogênico, o diabetes, o sedentarismo e uma dieta aterogênica e principalmente rica em gorduras saturadas. A gente tem os fatores de risco lipídicos propriamente ditos, que estão associados aí com então, os processos de dislipidemia, estão aí associados com aumento de colesterol total, aumento da porção LDL do colesterol, triglicérides aumentada e baixos níveis do HDL, da lipoproteína de baixa densidade. Tá? E a gente tem alguns fatores de risco que começam a ser estudados agora e que então são prováveis fatores de risco. Aí a gente tem alguns subtipos de lipoproteína, subtipos de HDL, a homocisteína aumentada, aumento aí de fibrinogênio, que contribuiria para o estado trombogênico, o aumento da proteína C reativa, e aí a gente vai falar da proteína C reativa, que a gente chama de ultrassensível, e os estados aí de pré-diabetes, tá? Todos esses são fatores de risco associados com o desenvolvimento dessas doenças. Alguns vão ser mais importantes, outros menos importantes. Vocês vão ver isso com detalhes nas aulas de cardiologia do próximo ano, então isso eu não vou entrar em detalhes com vocês hoje. Mas, como para entender a aterosclerose, a gente precisa entender alguns desses componentes, eu vou entrar em detalhes aqui então com vocês e rever alguns conceitos sobre as lipoproteínas, tá? Então, as lipoproteínas, elas vão ter uma função de transporte de lipídios pela circulação, tá? Esses lipídios que são transportados por essas lipoproteínas são os principais componentes, então, de membranas
celulares. Esses lipídios vão ter um papel, então, fisiológico importante aí em vários processos, como a solubilização de vitaminas lipossolúveis. Eu vou ter aí esses lipídios como precursores da biossíntese de componentes hormonais e eles vão ser, então, como eu falei para vocês, carreados pela circulação por meio de proteínas específicas chamadas de lipoproteínas, tá? Como são substâncias, então, os lipídios não são solúveis no plasma, eu preciso da associação dessas lipoproteínas para fazer o transporte desses lipídios pelo corpo, tá? Vocês devem ter visto na bioquímica que existem vários tipos de lipoproteínas associadas aí com o transporte desses lipídios, que vão variar aí desde aqueles que estão associados com a absorção desses lipídios pelo processo de digestão, até o transporte e o carreamento por si mesmo pelo sistema vascular, tá? Então a gente pode ter vários tipos de lipoproteínas, classificadas aqui com o tipo de apolipoproteína associada às moléculas de lipídios e também estão associados aí, essas lipoproteínas recebem nomes diferentes dependendo aí do tamanho e da densidade, tá? Então a gente tem os quilomicrons, que são as maiores partículas, a gente tem as lipoproteínas de muito baixa densidade, ou VLDL, a gente tem as lipoproteínas de densidade intermediária, ou IDL, a gente tem as lipoproteínas de densidade baixa, ou LDL, e a gente tem as lipoproteínas de densidade alta, ou HDL, tá? O que varia nessas lipoproteínas, então, são a composição proteica e também a porcentagem aí de determinados tipos de lipídios presentes neles, tá? Não vou entrar em detalhes disso, vocês provavelmente já viram isso em bioquímica. Essas lipoproteínas, então, que se associam a esses lipídios, elas vão estar sempre presentes no plasma e têm essa função de promover o transporte desses lipídios, incluindo aí o colesterol, tá? Elas são geralmente esféricas, o centro é o hidrofóbico, onde vai então estar presente os triglicérides e o colesterol, e a fração proteica, como eu já mencionei, é denominada de apolipoproteína, geralmente presente aí na superfície dessas partículas, tá? A gente tem diversos tipos de apolipoproteínas e aí cada uma delas recebem nomes distintos, tá? A gente tem apolipoproteínas grandes, geralmente essas que são as aterogênicas, e as apolipoproteínas pequenas, que não têm essa capacidade de formar as placas aterogênicas, tá? E elas são classificadas, então, com base então, na densidade e na mobilidade eletroforética. E aí elas recebem nomes específicos, como eu já mencionei para vocês. Aqui só para relembrar a função dessas lipoproteínas, então a gente tem a absorção da gordura da dieta e ela é feita na forma de quilomicrons, então aquelas partículas grandes que vão ser capturadas aí pelo fígado, tá? A partir do fígado eu tenho a metabolização desses lipídios e eles vão ser distribuídos aí pelo corpo, principalmente carreados aí pelas partículas de VLDL, que vão distribuindo então triglicérides primeiramente para cérebro, músculos, e conforme ele vai perdendo esses componentes de triglicérides, eu vou tendo a transformação das lipoproteínas em frações com maior densidade, tá? Então, primeiramente na partícula de densidade intermediária até a partícula de densidade mais baixa, o LDL. Ok? O LDL é o que vai transportar, então, o colesterol para os tecidos. Uma vez que eu tenho a liberação desse colesterol nos tecidos, a maior parte desse LDL volta para o fígado e é metabolizado, tá? O excesso aqui do colesterol livre, ele vai ser capturado pelas partículas de HDL e esse HDL, então, transporta esse excesso de colesterol de volta para o fígado. Tá? Então, a importância aqui do HDL seria a remoção desse excesso de colesterol livre da circulação.
Aqui só para exemplificar para vocês de maneira bem geral como é que se forma essa placa aterosclerótica. Então aqui só para vocês verem e reverem a composição normal de uma artéria qualquer. Então eu tenho lá uma camada que reveste a luz desse vaso, que é formado então pelas células endoteliais. Logo abaixo tem uma camada que é chamada de camada íntima, formada aqui principalmente por matriz extracelular. Uma camada média, onde eu vou ter as células musculares lisas, responsáveis então pela contração e dilatação desses vasos. E uma camada adventícia, formada principalmente aqui por fibras elásticas, tá? Então, quando eu tenho uma placa de ateroma, inicialmente então chamado um ateroma precoce, eu tenho aqui a deposição de lipídios na camada íntima, e aí eu posso ter dois desfechos para essa deposição de lipídios, tá? Eu posso ter um processo de cicatrização com a formação que a gente chama de placa estável, certo? Nessa placa estável, normalmente eu tenho a formação de um tecido fibroso na camada íntima, que pode ou não levar aqui à estenose, a diminuição desse vaso, tá? Nesse caso, normalmente eu não tenho eventos agudos vasculares, mas eu posso ter algumas complicações dependendo aí do processo de cicatrização. Se eu diminuir muito a luz desse vaso, eu posso ter algumas complicações, tá? Mas normalmente eu não tenho associação com eventos agudos. O problema agudo vai acontecer quando eu tenho, após essa deposição, um processo inflamatório nessa placa, que leva à formação do que a gente chama de placa vulnerável, tá? Esse processo inflamatório, ele pode levar à ruptura dessa placa, levando aqui à formação de trombos. E aí sim eu vou ter os eventos agudos, tá? Por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, no caso da ruptura de uma placa de uma artéria coronária, tá? Após essa ruptura, eu posso ter a evolução aí para a cicatrização dessa placa e vou formar uma estenose dessa artéria, tá? Então, eu também posso ter estenose após ruptura dessa placa. Aqui, só mostrando isso de uma outra maneira, então eu posso ter aqui três desfechos e três consequências da formação dessa placa. Eu posso ter aqui a formação de uma placa fibrosa, então numa placa estável, onde eu tenho cicatrização, ou às vezes eu posso ter formação de cristais de cálcio, calcificação então daquela placa, e aí eu posso ter problemas por causa da estenose desse vaso. Eu posso ter um evento agudo quando eu tenho a ruptura da placa desse core lipídico e a formação do trombo. Então, aí eu tenho o bloqueio da artéria pelo trombo, que é formado após a ruptura, ou eu posso ter em algumas situações, algumas placas que são mesmo estáveis, quando eu tenho aqui a erosão do endotélio e a exposição desse material fibroso interno, eu também posso ter uma formação de um trombo, tá? E aí eu vou ter então associado tanto a estenose quanto a formação do trombo. Isso aqui são eventos mais raros, mas também podem acontecer, ok? Aqui só mostrando histologicamente, então, placas de aterosclerose. Aqui eu tenho uma placa aterosclerótica mais estável. Então, aqui, essa parte aqui mais acidentada, a gente consegue ver esse core, esse depósito lipídico, e aqui sobre ele, essa capa fibrosa que acaba estabilizando, mas eu tenho, de qualquer forma, uma diminuição da luz do vaso, tá? E aqui, só para comparação, uma placa de aterosclerose com ruptura, tá? Então, aqui eu tenho a placa em si, aqui é possível ver vários cristais de colesterol formados aqui na íntima dessa artéria, aqui o local da ruptura dessa capa fibrosa, e aqui, mais em vermelho, tem então o trombo que foi formado, obstruindo completamente aí a luz do vaso, tá? Isso aqui é o que vai levar ao evento isquêmico agudo, ok? Como é que se forma essa placa aterosclerótica, tá? Então, essa placa de ateroma, ela vai se formar principalmente em regiões que a gente chama de regiões de estresse
de cisalhamento, tá? Ou de shear stress. Essas regiões de cisalhamento são aquelas geralmente próximas a bifurcações das artérias, onde o fluxo sanguíneo passa por um processo de turbilhonamento, tá? Então, eu tenho aqui, ó, numa região sem bifurcação, o sangue correndo no vaso num fluxo que a gente chama de fluxo laminar, mas quando eu tenho essas regiões de bifurcação, quando o sangue, então, bate nessa bifurcação, ele acaba gerando um processo de turbilhonamento, o que leva ao estresse desse endotélio, um estresse que a gente chama de cisalhamento. Então, é como se o sangue estimulasse fisicamente esse endotélio, e esse endotélio, estimulado por esse estresse de cisalhamento, passasse por um processo de ativação, tá? Então, nessas regiões de bifurcação de vasos, normalmente o endotélio vascular já é previamente ativado por esse processo físico de formação de turbilhonamento sanguíneo. Uma vez que eu tenho esse endotélio ativado, só lembrando lá do processo de ativação endotelial, uma das consequências é que eu aumento a permeabilidade desse vaso, tá? E aí, imaginem que um indivíduo, isso ocorre em todo mundo, mas eu tenho os indivíduos onde eu tenho um excesso de partículas de LDL na circulação, tá? Essas partículas de LDL, nessas regiões onde o endotélio está mais permeável por causa do estresse de cisalhamento, eu vou ter a retenção dessas partículas aqui na íntima da artéria, tá? Uma vez que esse LDL é retido nessa camada íntima, então lá junto com a matriz extracelular, eu vou ter aqui algumas enzimas e algumas proteínas que vão levar à modificação dessas partículas de LDL, tá? Essa partícula pode ser modificada por ação enzimática, mas também pode ser modificada por oxidação, tá? Uma vez que essa partícula de LDL é modificada, então ela é alterada, eu passo a ter o reconhecimento dela como uma substância estranha. Ela vai atuar para o meu sistema imunológico como uma forma de pump, tá? Apesar de ser uma partícula própria. Então, os macrófagos residentes aqui nessa camada íntima dessa artéria vão ser ativados, vão reconhecer essas partículas modificadas, vão ser ativados e vão começar a fagocitar essas partículas, tá? Esse macrófago, a partir do momento em que ele começa a fagocitar essas partículas de LDL, ele acumula isso no seu citoplasma e ele vai assumir uma forma que é chamada de célula espumosa, tá? Então, ela é, quando é observada no microscópio, ela parece um macrófago com um monte de espuma no seu citoplasma e por isso ela foi chamada de célula espumosa, ok? Uma vez que esse macrófago é ativado, eu vou ter a produção de citocinas e quimiocinas inflamatórias, junto com algumas enzimas proteolíticas e a produção de espécies reativas de oxigênio. Com isso, o que vai acontecer é que eu vou ter um processo de inflamação inicial por esses macrófagos ativados inicialmente por LDL modificado. Uma vez que eu tenho o processo inflamatório desencadeado aqui pelo macrófago, essas citocinas vão ativar ainda mais um endotélio, que já estava previamente ativado pelo estresse de cisalhamento, mas eu tenho uma ativação adicional, e agora eu vou começar a expressar nesse endotélio aquelas moléculas de adesão que a gente já viu lá no processo inflamatório, tá? Uma vez que eu tenho a expressão dessas moléculas de adesão e a produção dessas quimiocinas, vai atrair aqui para o local mais células do sistema imunológico. Primeiramente, os monócitos vão ser atraídos e esses monócitos que migram aqui para a íntima vão se diferenciar
em mais macrófagos, tá? Então, eu já começo a amplificar esse processo inflamatório iniciado pelos macrófagos residentes, tá? Esses macrófagos também vão ser ativados pelas partículas de LDL modificadas e eu começo, então, a amplificar esse processo inflamatório inicial. Uma vez que esse processo inflamatório evolui, eu começo agora a ativar a resposta imunológica adaptativa e eu começo agora então a ter a atração aqui para o local, para a íntima da artéria, linfócitos T. Tá? Esses linfócitos T, normalmente eles vão ser daquele fenótipo TH1, então linfócitos T helper do tipo 1, produtores, por exemplo, de interferon gama, e esse T helper 1 vai produzir então citocinas que vão estimular ainda mais as células inatas que já estão presentes aqui na íntima da artéria, tá? Então, eu tenho inicialmente um papel importante de macrófagos, mas assim que eu tenho ativação de linfócitos T helper 1, eu começo agora a ter a amplificação cada vez maior desse processo inflamatório aqui nessa artéria, tá? Esse processo inflamatório, agora com a participação de T helper 1, começa a remodelar as células da artéria, onde eu tenho a formação inicial dessa placa, tá? Só lembrando aqui que se eu tiver nesse momento a participação de células T regulatórias, eu posso começar a ter um processo de cicatrização, tá? O que pode levar à formação daquela placa estável e cicatrização. Tá? Mas, em algumas situações, esse remodelamento e esse processo inflamatório vão se amplificando e eu tenho a formação das placas instáveis. Uma vez que eu tenho a produção de citocinas inflamatórias aqui por T helper 1, inicialmente eu tenho a proliferação de células musculares lisas que vão, num primeiro momento, tentar conter esse processo inflamatório, então eu tenho a formação daquela capa fibrosa, mas com o passar do tempo, as proteases, os reativos de oxigênio, vão começar a degradar a matriz extracelular presentes aqui nessa capa fibrosa, que está, num primeiro momento, contendo esse core lipídico, e assim que eu tenho uma quantidade muito grande dessas proteases sendo produzidas, eu posso ter a degradação dessa capa fibrosa e a ruptura dessa placa, tá? Quando eu tenho a ruptura, o conteúdo da placa, ele extravasa para a luz aqui do vaso, eu tenho a ativação do processo de coagulação e aí eu tenho a formação do trombo que vai levar ao bloqueio, que pode ser parcial ou total, dessa artéria, e aí eu vou ter o evento isquêmico agudo. Então, dentre os fatores que levam à ruptura aqui da placa de ateroma, eu vou ter tanto a participação aqui do interferon gama produzido pelas células T helper 1, que levam à diminuição na produção do colágeno, que vai estar, então, formando aquela capa fibrosa, protegendo aqui o core lipídico, mas eu também posso ter aqui a ativação aqui dos macrófagos, que vão produzir enzimas proteolíticas, principalmente as metaloproteinases de matriz, que vão degradar essa matriz, principalmente o colágeno, tá? Então, essa capa fibrosa, ela vai sendo continuamente degradada, tanto pela diminuição da produção de novas fibras de colágeno, quanto pela degradação aumentada dessas fibras pelas metaloproteinases, tá? Até que acontece a ruptura e o evento de formação do trombo. Aqui só, nesse slide, está bem simples, brincadeira, mas está resumindo tudo isso que eu falei para vocês. Então, eu tenho aqui, num primeiro momento, uma ativação inicial do endotélio, que leva a uma ativação e um aumento de permeabilidade, geralmente naquelas regiões de estresse de cisalhamento, ok? Associado a isso, eu posso ter aqui a ativação e a presença de muitas partículas de LDL na circulação, então indivíduos com hiperlipidemia, ok? A ativação do endotélio pode ser aumentada aqui pelo processo de hipertensão, pelo fumo, que vão ser então tóxicos, por infecção
ou por inflamações sistêmicas, tá? De qualquer forma, esse endotélio inicialmente ativado aumenta a sua permeabilidade, o que permite a deposição de LDL aqui na íntima. Esse LDL ele vai ser modificado por enzimas ou por reativos de oxigênio presentes aqui na íntima da artéria, e isso vai ser reconhecido como estranho aqui por macrófagos residentes. Esses macrófagos residentes, então, começam a capturar esses lipídios, formam lá as células espumosas e, ao mesmo tempo, começam a produzir citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias ativam ainda mais o endotélio, o que vai fazer com que mais células imunológicas migrem aqui para a íntima, tá? Então, amplificando inicialmente esse processo. Com o passar do tempo, as citocinas inflamatórias produzidas aqui inicialmente por macrófagos vão ser amplificadas agora pela presença de linfócitos T. Tá? Esses mediadores inflamatórios inicialmente levam a uma remodelamento aqui do tecido, com a proliferação de células musculares lisas e deposição de matriz, que inicialmente formam aquela capa fibrosa, mas com o passar do tempo, esse mesmo processo inflamatório leva à degradação dessa matriz, principalmente pela produção de enzimas proteolíticas, tá? Até o momento em que eu tenho a ruptura dessa placa, tá? E aí eu tenho a formação do trombo. Bom, vamos ver agora como é que a gente consegue, então, observar na circulação alguns marcadores que estão associados com o desenvolvimento da aterosclerose e que vocês vão ver que vão servir para diagnóstico ou para intervenção aí, para terapia dessas doenças. Então, um dos primeiros marcadores inflamatórios que vão ser úteis aí para diagnosticar ou para prognosticar a aterosclerose vão ser, então, além lá da dislipidemia, que vocês já devem ter visto na bioquímica, alguns mediadores inflamatórios servem aqui para como marcadores de inflamação e que ajudam aí no prognóstico do processo de formação das placas de ateroma, tá? Então, lembrando que sempre que eu tenho a produção de citocinas inflamatórias num local, lembrando que esse processo inflamatório é muito localizado, muito pequeno, então eu não tenho uma produção muito grande desses mediadores inflamatórios, mas eles estão um pouco aumentados em relação a um indivíduo normal, ok? Esses mediadores inflamatórios, principalmente aqui interleucina 6, vai atuar sobre o fígado e vai aumentar de modo discreto, não vai ser um aumento como a gente vê num processo infeccioso, mas eu consigo observar um aumento discreto de alguns marcadores que podem servir aqui como prognóstico para a aterosclerose, tá? O principal deles é a proteína C reativa. E aí, quando vocês vão fazer a dosagem da proteína C reativa para fator de risco de aterosclerose, a gente vai fazer a dosagem da proteína C reativa que a gente chama de ultrassensível, ok? Essa proteína C reativa ultrassensível não é uma proteína C reativa especial, é a mesma que a gente vê lá no processo inflamatório e infeccioso, mas ela tem esse nome ultrassensível devido ao método que a gente usa para fazer a dosagem, tá? Quando a gente tem um processo inflamatório, infeccioso, por exemplo, ou autoimune, a gente já viu que a proteína C reativa aumenta milhares de vezes na circulação, tá? Então, a gente dosa a proteína C reativa de um processo inflamatório normal em miligramas por decilitro de sangue. Ok? No caso de um processo inflamatório associado à aterosclerose, eu também tenho um aumento na produção dessa proteína C reativa, só que é um aumento muito leve em relação
a quantidade que a gente observa normalmente no sangue, tá? Então, aí, para a detecção desses níveis pequenos de proteína C reativa, eu tenho que usar um teste mais sensível. Então, a gente usa um teste que a gente chama de ultrassensível, e é por isso que, para a aterosclerose, a proteína C reativa é chamada de ultrassensível. É um método que consegue detectar pequenas elevações em relação ao nível observado em indivíduos normais, tá? Não é aquele aumento drástico que a gente tem no processo infeccioso ou inflamatório de uma doença autoimune que a gente já viu nas outras aulas anteriores, ok? Bom, a gente já viu que o LDL, então, é um dos fatores de risco e a gente já, acho que vocês já devem ter entendido, então, por que o aumento do LDL, ou seja, do colesterol que é chamado, entre aspas, aí de colesterol ruim, é um fator de risco para a aterosclerose, porque ela é a partícula que inicia todo o processo inflamatório, tá? Mas vocês também devem ter ouvido falar que o HDL, ou o, entre aspas, colesterol bom, tem um efeito protetor para o desenvolvimento dessas doenças cardiovasculares, tá? A gente já viu que o HDL, ele tem um efeito protetor simplesmente porque ele captura o excesso de colesterol livre e volta com esse colesterol, então, para o fígado, tá? Mas, além disso, o HDL, ele pode ajudar de outras formas, tá? De que maneira? Então, ele pode ter um efeito anti-apoptótico sobre as células do endotélio, ou seja, ele impede a morte das células endoteliais. Ele tem um efeito aqui no aumento da produção do óxido nítrico pelas células endoteliais, o que vai ter um efeito anti-inflamatório. Ele também tem um efeito importante aqui no estímulo para reparação de células endoteliais, ok? E ele vai ter ele próprio um efeito antitrombótico. Além disso, ele vai aumentar a circulação de células precursoras de endotélio, o que vão auxiliar aqui no reparo das células endoteliais, tá? Então, o HDL tem aquele efeito de bom colesterol, os níveis aumentados de HDL são protetores, porque além de levar de volta para o fígado o colesterol em excesso da circulação, ele vai ter efeitos diretos, então, aqui sobre a resposta que leva à formação da placa de ateroma, tá? Inibindo a resposta imunológica ou mesmo estimulando aqui o reparo das células endoteliais. Então, aqui, só mostrando isso de outra forma, então, o HDL, ele vai ter aqui um papel importante para remoção do colesterol da circulação, ele apresenta uma atividade anti-inflamatória, por isso ele também vai ter um efeito aqui na diminuição na resistência à insulina, ele tem uma atividade antitrombótica, ele, como a gente mostrou, como eu mostrei agora há pouco, tem uma função aqui para reparar e melhorar a função endotelial, ele promove angiogênese, como ele aumenta a produção de óxido nítrico, ele tem uma atividade também vasodilatadora, tá? Tudo isso, então, protege contra os eventos cardiovasculares. Acontece que nem todo HDL é bom, ok? Então, hoje em dia, é possível observar, quando se faz o estudo mais aprofundado do tipo de apolipoproteína presente nessas partículas de HDL, a gente pode classificar esse HDL em dois tipos. Um HDL funcional, que é esse considerado aí o bom colesterol, porque ele tem todas as funções que que eu já mencionei para vocês nos slides anteriores, mas a gente tem um outro tipo de HDL que apresenta outros tipos de apolipoproteínas aqui na superfície que não são protetores, tá? Então, esse HDL não funcional, na verdade, ele não protege da aterosclerose. Na verdade, ele estimula a formação de placas de ateroma, tá? Então,
Atualmente já existem alguns testes onde a gente consegue diferenciar esses dois tipos de HDL, o funcional do não funcional, embora eles não sejam aplicados em grande volume na prática clínica, mas futuramente, provavelmente, vocês vão conseguir solicitar para os laboratórios a dosagem das partículas funcionais e não funcionais de HDL, tá? Só um parênteses, isso foi descoberto porque se observou que muitos indivíduos que apresentavam HDL em níveis elevados no sangue não apresentavam aí menor propensão a desenvolverem doenças cardiovasculares, tá? Muito pelo contrário, em algumas situações o aumento do HDL levava a um maior risco do desenvolvimento dessas doenças cardiovasculares. Quando se foi estudar o porquê disso, é que começou a se observar que existiam, então, diferentes tipos de HDL na circulação dos indivíduos, tá? Então, o que é protetor é essa partícula funcional. O HDL não funcional, na verdade, ele acaba levando a um aumento da formação da placa de aterosclerose. E só para finalizar a aula, eu queria ver com vocês aqui agora e mencionar que essa resposta imunológica associada à obesidade, ao diabetes e às doenças cardiovasculares pode ser modulada aí pelo exercício físico, tá? Então vocês já devem ter ouvido falar que uma das maneiras de se modular a resposta e se diminuir o risco de diabetes, obesidade e de doenças cardiovasculares é a prática regular de exercícios físicos, tá? Como é que isso funciona na prática? Por que o exercício físico diminui o risco dessas doenças? Quando se vai estudar isso, novamente a gente vê que o exercício físico modula a resposta imunológica. Bom, como é que então o exercício físico é capaz de fazer essa modulação? Da mesma forma que a gente viu que o tecido adiposo ele tem efeitos então e produz substâncias que modulam e regulam a resposta imunológica, influenciam a resposta imunológica, a gente também tem diversos trabalhos atuais que mostram que as fibras musculares esqueléticas, elas também são capazes de produzir substâncias que têm esse efeito modulador, tá? Essas substâncias são conhecidas aí em conjunto como miocinas, elas são nada mais do que algumas citocinas ou então outras proteínas que são produzidas, expressas, ou que vão ser secretadas pelas células musculares esqueléticas, tá? Essas miocinas, assim como as adipocinas que a gente viu, elas vão exercer suas funções aí de forma autócrina, ou seja, regulando as funções das próprias células musculares esqueléticas de forma parácrina, ou seja, influenciando células que estão infiltrando ou associadas a esse músculo, e mesmo de forma endócrina, tá? Elas modulam ou suprimem as adipocinas e elas incluem, entre outras, a miostatina, o LIF, a interleucina 6, a interleucina 7, o BDNF, o GF1, o FGF2, o FSTL1 e a irisina. A gente vai ver exemplos de como essas substâncias atuam nos próximos slides, tá? Então, de forma geral, essas miocinas, elas regulam, modulam as adipocinas e com isso elas têm um papel importante aí na prevenção do diabetes tipo 2, das doenças cardiovasculares, do câncer e de osteoporose. Bom, então essa atividade física e a função aí de contração e relaxamento dessas células musculares esqueléticas, ela vai ter um efeito de então de estimular essas fibras a produzirem e secretarem essas miocinas, tá certo? Essas miocinas, elas vão ter aí diversos efeitos, então, de forma
autócrina, então essas miocinas, elas podem influenciar e levar à hipertrofia muscular, vão ter papel importante aí a miostatina, o LIF, IL4, IL6, IL7, IL15. Elas vão aumentar aí a oxidação no tecido adiposo, então a interleucina 6 e o BDNF têm esse papel. Elas têm a capacidade de aumentar a sensibilidade à insulina, então elas têm um efeito contrário àquilo que a gente viu do músculo do tecido adiposo, então elas induzem um aumento da sensibilidade à insulina, isso quem faz é particularmente a interleucina 6. Elas estimulam a osteogênese, então balançando aí o papel de osteoporose, o GF1 e o FGF2. Eles têm um papel na anti-inflamação, então a interleucina 6, apesar do que a gente viu de ser uma citocina produzida durante o processo inflamatório, a citocina IL6 produzida pelo músculo esquelético, então quando ela é secretada, ela apresenta um papel anti-inflamatório. Okay? Então, ela acaba modulando de forma negativa algumas funções de macrófagos, principalmente. A gente vai ver isso nos próximos slides, tá? Dessa forma, então, por esses efeitos, de modo geral, elas acabam aumentando a resposta antitumoral. O efeito específico, a substância específica com esse efeito ainda não foi completamente identificada, assim como não foi identificado aí o aumento aí na produção de hormônios pelo pâncreas, tá? E também eu tenho um aumento na produção e na diferenciação dos adipócitos em adipócitos marrons, tá? Então, aumento aí na produção de gordura marrom. Quem faz isso é uma substância chamada de irisina, tá? Em conjunto, então, essas ações das miocinas vão diminuir o risco aí dessas doenças crônicas e, com isso, diminuir aquele efeito de mortalidade precoce. Bom, aqui nesse slide tem aqui os efeitos gerais do exercício sobre diversos sistemas. A gente viu aí nos slides anteriores que eu tenho a produção direta de algumas substâncias das miocinas pelo músculo, mas além disso a gente tem aí o exercício físico afetando aí o eixo hipotálamo pituitária adrenal, aumentando a produção de alguns hormônios pela glândula adrenal, tá? Particularmente o aumento de adrenalina e de cortisol. Esses dois hormônios têm efeitos aí diretos sobre células do sistema imunológico, como monócitos e macrófagos, diminuindo a produção de TNF, que então a gente já viu que é uma das principais citocinas responsáveis aí pela formação, por exemplo, de placa de ateroma e também pela resistência à insulina, tá? Então, eu já tenho um efeito sobre o sistema nervoso central, tá? Eu também tenho um efeito sobre o tecido adiposo, então o consumo maior aí de energia vai mobilizar então a gordura estocada aí nos adipócitos, aumentando aí o processo de oxidação, e com isso eu vou ter a diminuição do tamanho desses adipócitos, tá? Só esse efeito, então, já vai ter uma influência na diminuição, na produção e na diferenciação de macrófagos M1, consequentemente diminuição de interleucinas inflamatórias, então diminuição de IL6 e de TNF-alfa, e aumento na diferenciação de macrófagos do tipo M2, aumentando consequentemente a produção de IL-10 e de adiponectina, que a gente já viu que é aquela adipocina que tem efeito anti-inflamatório, tá? O exercício físico, ele também pode influenciar diretamente a resposta aí, de diferenciação de células nos órgãos linfóides e ativação dessas células nos órgãos linfóides. Então, particularmente, esses hormônios aqui produzidos pelas adrenais têm um efeito sobre a resposta imunológica. As células, os linfócitos e algumas outras células imunes, elas apresentam receptores para esses hormônios e, com isso, eu aumento essa produção de hormônios, eu vou ter um aumento na expressão e diferenciação de células T regulatórias, então aquelas células com atividade modulatória e supressora. Eu vou ter uma diminuição na expressão de receptores de quimiocinas em monócitos e em linfócitos T, tá? Então, o aumento do número de Treg aumenta a produção de interleucina 10, como a gente já viu nas outras aulas de imuno. Eu também tenho, pela diminuição na expressão aí dos receptores de quimiocina, uma menor mobilização dessas células durante os processos inflamatórios, tá? Então, monócitos particularmente,
vão ser menos mobilizados durante o processo inflamatório. Eu tenho uma diminuição na expressão dos Toll-like receptors, então menor ativação dessas células, e também uma alteração aí na produção de subclasses desses monócitos que têm um papel mais inflamatório. Tá? Além disso, como eu já mencionei no slide anterior, o músculo vai produzir as miocinas, particularmente a interleucina 6, mas aqui a interleucina 6 de modo isolado, tá? Então, eu não estou falando aqui em conjunto com outras citocinas inflamatórias. E a interleucina 6 de modo isolado, ela aumenta a produção desses hormônios pela adrenal e vai diminuir a produção de TNF-alfa pelas células do sistema imunológico, tá? Então, eu tenho diminuição de TNF-alfa, aumento na produção daquele receptor antagonista de L1, que bloqueia as funções da interleucina 1, e, ao mesmo tempo, o aumento aí na produção de interleucina 10, tá? Então, em conjunto, todos esses efeitos meio que modulam e contrabalançam aqueles efeitos que a gente viu do tecido adiposo. Bom, qual tipo de exercício físico tem esses efeitos moduladores, tá? Então, diversos trabalhos que mostram que tanto o exercício de resistência, ou seja, aquele anaeróbico, quanto o exercício aeróbico tem essa influência, mas não é qualquer forma de exercício, tá? Então, esses exercícios, eles têm, para terem esse efeito modulador, o ideal é que eles sejam executados de maneira moderada, então sempre com cargas moderadas e com duração moderada. Então, exercícios muito intensos têm efeito pró-inflamatório, porque eu tenho destruição de fibras musculares. Mas o efeito, então, feito em tempo controlado e de forma moderada, tem esse efeito de modulação na resposta imunológica, de um efeito aí benéfico, tá? Como é que isso funciona? Como a gente já viu, a ativação, então, das células musculares esqueléticas leva à produção de citocinas, que tem esse efeito modulador da resposta imunológica, a interleucina 6, como eu já mencionei, aumentando aqui a produção de L10 e do receptor antagonista de L1 e diminuindo a produção de TNF, atuando aqui sobre os monócitos, tá? A interleucina 7 e a IL-15, que também são produzidas pelo músculo esquelético, têm um efeito sobre a produção dessas células. Então, são citocinas que têm um papel importante na maturação inicial dessas células. Então, a produção dessas citocinas pelo músculo esquelético leva ao aumento no número de células NK, um aumento na produção de citocinas por essas células NK e um aumento da capacidade citotóxica dessas células, tá? Essas duas citocinas, também atuando sobre os precursores linfóides, aumentam então a produção de linfócitos pelos órgãos primários. Então, eu tenho um aumento na produção de células naive no time, eu tenho um aumento na sobrevida dessas células e eu também tenho um aumento na capacidade de proliferação, ok? Além disso, da produção dessas citocinas, o músculo esquelético também produz outras substâncias mais identificadas mais recentemente, que são chamadas aí de meteorin-like. Essas substâncias atuam diretamente aí sobre os adipócitos, induzindo, como eu falei, a mobilização da gordura para a produção de energia, tá? Então, vou ter uma diminuição da gordura visceral, a diferenciação dos adipócitos para aquele tipo de célula marrom. Eu tenho uma diminuição no processo inflamatório, então eu tenho diminuição do infiltrado de macrófagos, e isso vai também influenciar naquela diferenciação de macrófagos. Então, deixo de ter macrófagos M1 e passo a ter mais macrófagos M2 infiltrando esse tecido adiposo, tá certo? Então, esse conjunto leva a todos esses efeitos, tá certo? De novo, frisando, não é qualquer tipo de exercício, ele tem que ser feito de forma moderada e pelo tempo adequado para que eu tenha esses efeitos benéficos. Sabendo disso, então, que o exercício tem essa capacidade de modular a resposta imunológica e de contribuir para a diminuição inicialmente das doenças metabólicas, hoje em dia está se estudando o exercício físico aqui
como uma forma de adjuvante a respostas infecciosas, tá? Então, já se tem vários trabalhos que mostram que eu tenho, com o exercício físico feito na forma adequada, uma diminuição no número de células senescentes e exaustas. Lembra que a imunossenescência é caracterizada por um aumento do número de células exaustas no sistema imunológico, que eu também tenho uma diminuição na produção de células naive com a senescência. A atividade física ela aumenta a produção de precursores e eu tenho uma recuperação aqui dos precursores químicos de linfócitos, tá? E com isso eu consigo aumentar o número, a diversidade de linfócitos T, mesmo em indivíduos com uma idade um pouco mais avançada, tá bom? Então, isso aqui pode contribuir aqui, por exemplo, para aumentar a resposta de vacinação de idosos. A práticas de exercício físico aumenta a quantidade e a resposta dos idosos à vacinação. Tá? E com isso eu tenho uma diminuição no número de infecções desses idosos. Tudo bem? Um outro efeito aqui dessa atividade física é que o aumento daqueles hormônios de adrenal vai fazer com que os receptores beta-adrenérgicos nos linfócitos aumentem a sua sensibilidade e com isso eu tenho um aumento na circulação de células que podem ser mobilizadas aqui para terapias imunológicas, tá? Com isso eu posso aumentar a vigilância imunológica e diminuir a carga viral latente, tá? Então, vários estudos hoje em dia têm demonstrado que o exercício físico feito de modo adequado, e aí qual é o exercício físico adequado? A gente pode discutir depois, pode contribuir, pode servir aqui como um adjuvante da resposta imunológica e contribuir para diminuir aquele efeito de imunossenescência que a gente já viu nas aulas passadas, ok? Então, finalizei a aula aqui só resumindo e retomando alguns aspectos importantes do que a gente discutiu na aula de hoje. A gente tem então que o sistema imunológico ele vai estar associado aqui com as doenças metabólicas de uma forma bastante importante, tá? Então a gente viu que um dos principais fatores associados à doença metabólica é a obesidade. Então aquele tecido adiposo, principalmente o tecido adiposo visceral, quando ele está hipertrofiado, eu tenho lá uma diminuição, uma alteração na produção das adipocinas, ok? E um aumento na produção de citocinas inflamatórias, tá? E liberação de ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos livres, mais as citocinas inflamatórias, atuam aí de forma sistêmica, estimulando hepatócitos, estimulando a formação de tecido adiposo ectópico, que vão contribuir para aumentar ainda mais o processo inflamatório. Tá certo? Esse processo inflamatório aumentado sistêmico leva à resistência à insulina. Quando eu tenho resistência à insulina, eu tenho um aumento da glicose aqui no sangue, o que pode levar a diabetes do tipo 2, e a diabetes do tipo 2 vai contribuir aqui para fatores deletérios para ativação do endotélio, ok? Esses mediadores inflamatórios mas aqueles ácidos graxos livres, o aumento de colesterol vai atuar aqui agora sobre o endotélio, então o diabetes também pode levar à disfunção endotelial e com isso eu tenho a formação das placas de ateroma, ok? Tudo isso junto vai levar aos eventos isquêmicos, a diabetes do tipo 2 e uma maior mortalidade e morbidade nos indivíduos onde eu tenho, então, o aumento desse tecido adiposo, ok? Mas tudo isso está associado com a resposta imunológica, tá? Então, é uma resposta inflamatória de baixo grau, mas é uma resposta imunológica sistêmica
que leva a maior morbidade e mortalidade nesses indivíduos. Bom, finalizo aqui então a parte de doenças metabólicas, doenças cardiovasculares e resposta imunológica. Até mais.